do suicida, para a gente ter uma ideia, que é até a ideia que ele traz no livro, esse laço é rompido de uma forma abrupta, de uma forma violenta. Então, se a gente imaginar um fio de alta tensão, a gente partir esse cabo de alta tensão, as fagulhas continuam saindo porque ela é energia. Quando nós reencarnamos, nós recebemos uma carga fluídica, uma carga magnética, uma bateria, para durarmos X tempo. E a depender do uso que nós fazemos dessa bateria, né? A depender de como nós nos portamos na vida, como nós cuidamos de nossas vidas, nossos corpos físicos, essa bateria pode se estender um pouquinho mais ou pode terminar antes da hora. Se a gente lembrar de nosso lar, no caso de André, André termina desencarnando como suicida involuntário, muito tempo antes do tempo previsto, devido ao comportamento dele na vida. Bebedeiras, noite perdida, sífilis, sexo desvairado, enfim. No caso do suicida, esse cabo é partido de uma forma abrupta e essa energia fica se esvaindo pelo corpo. Então, automaticamente, o corpo físico atrai o perispírito dele. Por mais que ele se afaste, por mais que ele ronde, volte à casa, volte à residência dele, volte, procure hospital, tente invadir outras casas, ele termina sempre voltando para o cemitério, sempre voltando para aquele corpo em estado de putrefação. Isso acontece com suicidas. Então, já é um dos tormentos que os suicidas terminam por passar. E aí ele narra uma coisa interessante, que meses depois, 2 meses, exatamente é o prazo que ele dá, perambulando pela rua, ele se depara com a mesma turba, com a mesma massa de espíritos que ele acostumava a se afinizar na rua, levados por indivíduos montados a cavalo, e ele se sente preso. E por mais que ele tente fugir daquela massa de espírito, ele não consegue. E aí ele percebe que essa massa está sendo conduzida para algum lugar, que ele vai denominar Vale dos Suicidas. E aí a gente começa a ter uma visão diferente a partir do livro, pelo menos eu tenho essa visão, do que é umbral. Ele é levado para um vale, apartado dos demais espíritos desencarnados e dos espíritos encarnados aqui na Terra, e conduzido para esse vale, que ele descreve um vale com praça, com rua, e que os abrigos eram como cavernas todas numeradas. A ideia que a gente tem de umbral é que seja um lugar ruim. Mas se a gente for pensar por outro lado, em uma outra ótica, o umbral, esse vale, apesar de umbralino, é um local onde esses espíritos já se encontram amparados. Não há possibilidade de você conduzir esses espíritos naquele momento para um lugar melhor de socorro, porque eles não têm a capacidade de compreender o que está acontecendo. O fluido que ainda carrega no corpo, esse desequilíbrio psíquico, essa autossugestão, toda essa problemática, é impossível tentar qualquer terapia com esses indivíduos. O que acontece com alguns deles, principalmente aqueles cujo tempo de vida foi muito curto, ou seja, até você conseguir um resgate com esses indivíduos, é necessário que aquele tempo que ele precisava estar reencarnado, ou seja, essa energia que ainda está ligado a ele, seja completamente cessada. Como esse prazo vai ser muito longo, muitos deles terminam reencarnando compulsoriamente, por misericórdia divina, para que esse tempo se passe na Terra com corpos muitíssimo deformados, com muito sofrimento, como seria do outro lado da vida, como seria nesse vale. E o que acontece nesse vale? Se a gente for pensar, se nós aqui que estamos reunidos, se levarmos todos nós para um monastério budista, a gente vai sentir o ambiente de um monastério budista. Se pegarmos
todos nós, e nos dirigimos a uma penitenciária, nós vamos sentir a vibração de uma penitenciária. Então, a gente imagina que a gente vai pegar diversos espíritos que desencarnaram através do suicídio e colocar no mesmo lugar. Todos vibrando na mesma faixa, todos pensando da mesma forma, todos relembrando o ato do seu suicídio. A gente vai ver que vai formar uma rede de pensamento. E esse fenômeno de correntes mentais vai permitir que todos eles sintam o que o outro está sentindo, que todos eles vivenciem a mesma coisa que o outro está vivendo. E aí ele começa a descrever o que ele vê no vale. Então ele diz que em determinado momento aparece um rio, não sei de onde, com um monte de gente se debatendo, morrendo afogado. Que em um determinado momento aparece uma locomotiva, um trem, um metrô não, que não existia naquela época, um trem, e aparece do nada e vários pulando na frente do trem. Parece um monte de árvore, corda, etc, etc. Ele começa a descrever. Ou seja, o vale é um lugar de intenso sofrimento. Um lugar onde não se tem dia, não se tem noite. Onde eles se agridem sem motivo algum. Onde eles se ofendem sem motivo algum. Mas, de qualquer sorte, amparados. Amparados pela misericórdia divina, porque só o fato de você já estar ali no vale significa que, cessado aquele tempo que você precisa para que essa energia se dilua, você possa ser resgatado e levado para a instituição. Outro detalhe que ele narra nesse vale é que lá também existem espíritos obsessores, espíritos que foram suicidas e que se tornam obsessores. E que esses espíritos, no seu alto grau de perversidade, se intitulam juízes e promovem julgamentos e aplicam penas, e aplicam castigo, aplicam sentença. E como eles têm a lembrança constante de todos os atos da vida, se sugestionam, entram na culpa e passam por coisas vexatórias. Mas o que é o vale? O vale é simplesmente um estágio temporário. Um estágio temporário para onde eles são encaminhados no momento de impulsão natural. Os suicidas são levados de uma forma natural. Tanto que os espíritos pedem que, quando tiver notícia de que se suicida, que se ore por esse indivíduo, para que ele possa ser resgatado e que ele possa ser levado para os lugares adequados de tratamento, porque um suicida no meio de encarnados, ele pode levar um encarnado que esteja no estado depressivo, no estado de tristeza, no estado tal, a também cometer suicídio. Então, é um lugar temporário que ele vai para lá. Passado um tempo, desgastada essa energia, eles são resgatados. Interessante que ele narra que ele fica num abrigo, né, numa caverna, como ele chama, com mais outros 4 colegas de infortúnio, e que não sabe como ele sai dali, anda na praça, roda, gira, mas termina chegando no mesmo abrigo. Mesmo entrando em conflito com esses outros 4, ele volta para esse abrigo. E passado um tempo, que ele não sabe precisar, não se tem dia, não se tem noite, não se tem noção de nada, o suicida é absolutamente louco, alucinado, não tem nenhum instante de paz após o aparece a caravana, a mesma caravana que leva, aparece para resgatar. E nesse resgate, é interessante que ele ouve, não se sabe como, no livro depois vai explicar, que existe um acompanhamento lá da Legião de Maria, do Servo de Maria, para onde ele vai ser levado, um acompanhamento diário daquele vale, daquele umbral, se acompanha, se observa, se olha, se ora. Como acontecia com André, no caso de Clarence e da mãe dele. O fato de estar no umbral não significa que você está separado. Simplesmente, o indivíduo que está no umbral, ele ainda não tem condições, como foi André. André levou 8 anos. Por mais que se tentasse, por mais que Clarence visitasse ele, por mais que a mãe orasse por ele teve que esperar 8 anos para poder ser resgatado.
Fim desse estágio, então, lá da Legião de Maria, pede para que se dirija até a caverna número 36, na rua número tal, e que resgate Camilo Castelo Branco, João da Silveira, Mário Sobral, Belarmino Queiroz e Souza e Jerônimo da Companhia. E se dirigem até o centro da praça e são resgatados por essa caravana. O interessante é que tem espíritos que estão em estado de loucura, que não conseguem se deslocar, não conseguem compreender que o nome foi chamado. E a caravana vai até o abrigo onde ele está, ou o local onde está, porque o pessoal lá avisa, olha, está em tal rua, está em tal praça, está vagando em tal lugar. E eles são resgatados e vão para o instituto, que é bem interessante. É interessante porque quando ele vai chegando nesse instituto, depois de atravessar umbral, etc., etc., e a gente observa uma coisa bem interessante, que a gente faz uma ponte com o nosso lar. Eles são resgatados em carruagens puxadas por cavalo, e o trabalho é penoso, e o trabalho é denso, é cansativo. A gente observa que André faz essa descrição, Manuel Filomeno faz essa descrição, de que em determinados locais, para determinados indivíduos, por estar tão materializado, você precisa desse método de socorro. Se a gente for pensar em nosso lar, no finalzinho do livro, quando André precisa do socorro de Narcisa, Narcisa, em poucos segundos, se desloca de nosso lar até a residência de André na Terra. Então, existe uma forma de você se deslocar sem necessariamente se submeter a isso. Mas esses espíritos estão tão materializados, o espírito do suicida está tão materializado que você precisa de todo esse desgaste, de toda essa energia para providenciar o socorro. E eles são levados a um local que ele descreve como uma fortaleza tipo medieval. E na entrada da fortaleza tem escrito Legião do Servo de Maria, e embaixo, em outras letras, tem Colônia Correcional. E a gente pensa, como assim colônia correcional? Se a gente for perguntar, a Terra, planeta de prova e expiação, ela tem mais ou menos essa característica da colônia, da Legião de Servo. É interessante que lá você vai ter uma torre de vigia, um hospital, um isolamento e um manicômio. Se a gente for pensar a Terra é um manicômio, é uma escola, é um hospital, e é uma prisão. As 4 coisas. E é correcional por quê? Porque nós somos espíritos infratores. O suicida é um espírito infrator. Se a gente for pensar o trabalho que dá para formular, para fazer, para arquitetar uma encarnação, vou pegar meu caso. Meu pai nasceu no Riacho da Onça em Queimada. Minha mãe nasceu em Amargosa. Os dois têm que se encontrar para eu poder nascer. Se encontrar em Salvador, eu nasci. Aí eu fui casar com Cristiane em Queimadas. Teve Sofia. Imagine se você corta um elo da cadeia. Anos de programação. A reencarnação ela é feita em grupo, ela não é feita individual, ela não é programada individual, nós somos um grupo. Há um grupo ali com compromisso. E alguém quebra o elo do grupo. Alguém corta esse elo, como a gente vai ver adiante quando a gente falar de Jerônimo, como esse elo é quebrado e as consequências que isso provoca. Então, eles são levados à instituição. Nessa instituição, a depender do estado de cada suicida, você é direcionado para um local. Aqueles indivíduos que já se arrependeram, que têm uma capacidade de compreensão melhor, que têm uma capacidade de entendimento do que está ocorrendo, foram direcionados ao Hospital Maria de Nazaré. No caso, Camilo e os 4 companheiros dele do Vale vão para o Hospital Maria de Nazaré. No Hospital Maria de Nazaré, come nosso lar, banho, sol limpo, branquinho, travesseirinho, um caldo confortante. E ele descreve assim, o caldo tinha um sabor que cada um mais gostava. Aí eu pensei logo em Ricardo. O caldo de Ricardo vai ter sabor de milkshake. Não tenho a menor dúvida. Ou de Rui, talvez bacalhau. E por aí vai. Então, cada um tomou o caldo
E aí apagaram. Pela primeira vez, depois de anos, décadas, eles conseguiram dormir. E aí acontece o primeiro fato bem interessante no Hospital Maria Nazaré. Quando eles acordam, um dos suicidas, Mário Sobral, começa a falar: eu não sei o que está acontecendo comigo. Que escape de um tiro, tudo bem. Que se escape de um pulso cortado, tudo bem. Mas eu me enforquei. E como é que eu sobrevivi? Se eu estou vivo, eu morri ou eu não morri? E eles começam a se provocar, devido ao estado moral de cada um, devido à evolução moral de cada um, eles começam a perturbar o outro. E você desencarnou por quê? Se apaixonou por uma loura, levou um não? Ele fala isso para Bellarmino de Queiroz, que segundo ele incomodava ele porque estava desencarnado, usava piscinéis, uma bengala com castão de ouro, estava vestido de fraque. E aquilo incomodava ele. Ele perguntou se você se apaixonou por uma loura, levou um fora e resolveu cortar os pulsos. E eles começam a narrar cada uma a história dele. Bellarmino desencarna, que foi vítima de tuberculose, era discípulo de Augusto Conte, não aceitava, não acreditava em vida após morte, era positivista, achava que após a morte acabava tudo e terminou cortando os pulsos. Mário Sobral era um estudante de Coimbra, se apaixona por uma brasileira, abandona a esposa, as filhas, etc, etc, e começa a ter um caso com essa brasileira. Essa brasileira se apaixona por um fazendeiro brasileiro, que convida para vir para o Brasil, ela diz que vai vir, ele se irrita, termina estrangulando ela e depois se enforca. Camilo, o projétil de arma de fogo por causa da cegueira, e Jerônimo, um projétil de arma de fogo, porque era comerciante de vinhos do Porto, burlou o fisco descobriu, ele ia falir, ia para a cadeia, também deflagra um projeto de arma de fogo. E João Azevedo era viciado em jogo, perdeu tudo no jogo, resolveu tomar veneno. O que a gente observa é, trazendo para nossos dias atuais, todas essas situações a gente começa a perceber com essa pandemia da Covid. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão trancafiadas em suas casas, com maridos agressores, vítimas de violência doméstica. Outro dia apareceu uma que escreveu no toalha e pendurou na janela: SOS, meu marido está me agredindo. Indivíduos que são comerciantes e que estão perdendo tudo. Enfim, nessa situação que nós encontramos, nós temos esse cenário. E aí a gente pergunta: o que é que a gente poderia fazer por essas pessoas? Quando eu estava lendo o livro, lendo alguns trechos do livro hoje, estava pensando como nós somos incapazes de nos colocarmos à disposição da espiritualidade para trabalhar. Primeiro, a gente pode reservar momentos do nosso dia, durante o nosso dia, para orar por esses indivíduos que estão na depressão, que são vítimas da Covid-19, vítimas do sistema financeiro, enfim. Uma segunda opção é nos colocarmos à disposição durante o sono. A gente pode pedir, por exemplo, para integrar alguma caravana de trabalhadores do NEF, para orar por esses indivíduos, ou participar de alguma caravana de trabalhadores que visite esses indivíduos fora do corpo, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de afeto, de conforto, enfim. A gente pode se colocar à disposição da espiritualidade para servir, seja no corpo, seja fora do corpo. Pois bem, então esses indivíduos começam a conversar entre eles, relembrar o fato e causam um distúrbio que aciona um alarme e os responsáveis pelo Instituto Maria de Nazaré, pela colônia Maria de Nazaré, invadem a enfermaria, chamam a atenção deles e a partir daquele instante ficam no seio.
um soldado com lança na enfermaria, e eles são proibidos de conversar entre eles a respeito do suicídio. Durante 2 anos, esse vigia ficou na enfermaria e proibiu esses indivíduos de dialogarem a respeito do suicídio para evitar a piora. E aí começa o tratamento com o suicida. Ele diz que no dia seguinte ia se iniciar um tratamento para com eles. Qual o problema? O primeiro problema que o suicida tem? A lesão que eles provocaram no perispírito. A arma de fogo, o veneno, a corda, o trem, enfim, provoca uma lesão. O perispírito está lesionado. Como é que a gente vai fazer para poder corrigir esse perispírito? A esses indivíduos que estão no hospital, que têm uma aceitação, uma compreensão, eles começam a tomar passe, o tratamento magnético através do passe para reestruturar o perispírito. Obviamente que não é fácil, não é simplesmente um tratamento simples, como foi, por exemplo, o caso de André. André se recuperou bem rápido. O tratamento dos suicidas levou, segundo a descrição de Camilo, 2 anos de passes, de conversação, de estudo, até reestruturar o perispírito. Isso não significa que quando eles reencarnarem, não vão ter o problema do estrago que eles fizeram no perispírito. É simplesmente para parar o cacuete, para parar de tirar a corda do pescoço, o sangue escorrendo pelo ouvido, pelos pulsos, etc, etc. Então se inicia essa terapia do passe. E aí acontece um fato interessante, que um deles, Jerônimo da Silveira, se indigna com o tratamento, diz que não vai submeter aquilo. A colônia Maria de Nazaré é dirigida por espíritos hindus. Na sua maioria se apresenta com vestimentas hindus, turbante hindu com esmeralda verde no todo. Ele disse, não vou me submeter a isso não. Eu sou católico, tenho vários títulos na Igreja Católica, paguei, então exijo ser tratado de outra forma. E antes de me submeter a qualquer tratamento, eu exijo que eu vá visitar minha família, porque não é possível que eu esteja aqui internado e não tenha notícia alguma de minha família. A gente observa que a gente continua igual quando desencarna. A gente não perde nosso orgulho, a gente não perde nossa vaidade, a gente não perde nada, pelo contrário. O corpo físico funciona como algo que abafa isso. Quando nós desencarnamos, isso aflora de uma forma muito maior, muito mais valente. E ele disse, eu quero redigir uma petição ao diretor deste instituto para eu poder visitar minha família. Eu só vou me submeter a qualquer tratamento depois de visitar minha família. Romeu, que acompanhava ele, Romeu, o médico, disse, não precisa você fazer requerimento, não. Eu levo lá na sala do diretor, você conversa direto com ele. Levou ele até a sala de Teócrito, e aí disse, não, antes de ele disse assim, é engraçado que ele disse assim, não vou com esse pijama para lá, não. Pode me devolver minha roupa, pode me devolver meu paletó, minha calça, minha bengala e minha cartola, que eu não vou me apresentar na frente do presidente assim. E aí devolve toda a roupa a ele. É bem interessante, eu lembrei daquele fato que tem no livro dos médios, que o indivíduo aparece com a tabaqueira. Então, devolve toda a indumentária dele e ele vai se apresentar ao diretor do instituto, a Teócrito. E aí Teócrito, diretor da Hospital Maria de Nazaré, disse, olha, eu lhe aconselho, eu faço a sugestão de que você não vá visitar sua família agora. Se você não recebeu visita até o presente momento, se você não recebeu nenhuma notícia, melhor você aguardar com paciência. Ele disse, não vou, só vou se fizer assim e tal. Parece um bocado de gente com o curso do NEFA. Só vou assim e tal, etc e tal, não vou. Ele disse, olha, eu posso barrar. Mas como vai servir de aprendizado para você, eu vou permitir que você vá visitar sua família. Agora você vai por conta e risco seu. E aí pede auxílio a 2 espíritos responsáveis pela vigilância, que acompanham ele. E tem uma coisa, o livro é cheio de coisas interessantes. Esse livro é psicografado em 1926. E aí Camilo diz que aparece na enfermaria espíritos que abrem uma tela em que ele vê a descida, a caminhada de Jerônimo. Ela vai dizer 3D, porque não existia nem televisão naquela época. Ela disse, não, eu via como se fosse real. Ou seja,
transmissão holográfica, 3D, eles vendo tudo como tela de cinema, 3D, em 1926. Se médio hoje fica doido com coisa mínima, imagine você em 1926 ver um negócio desse e ter que voltar para o corpo e psicografar, escrever, copiar, que você está vendo aquilo, quando não existe nem a televisão. Pois bem, então ele retorna ao porto para encurtar a história e volta à casa dele, a casa que ele habitava. Quando ele entra na casa, não encontra todo modificado, outros móveis, outras pessoas lá dentro, ele se revolta, sai, e aí aparece quem? Os espíritos obsessores. Está procurando Margaridinha? Está procurando sua filhinha? Vai procurar lá no Cais do Porto, aquela rameira, aquela prostituta. Ele se revolta, parte para cima dos espíritos, os espíritos dizem a ele, calma, você quer ir lá? Não, eu faço questão de honra, eu vou lá, isso é uma mentira, com minha filhinha e tal. Quando ele chega no Cais do Porto, ele se depara com a filha e com a esposa. E a esposa esbofeteando a menina, a esposa tinha se tornado cafetina, e a menina se prostituído, porque a menina tinha roubado ela, etc, etc. Ele fica louco com aquela cena, pede para ver o filho, porque os espíritos também obsessores tinham dito que o filho dele estava no presídio, preso por latrocínio, vai até lá. O interessante é que tanto quando ele se aproxima da filha como do filho no presídio, os dois tentam se suicidar. A energia dele é tão violenta que ao se aproximar de um encarnado com padrão vibratório moral baixo, há uma tendência ao suicídio. Então os espíritos afastam ele, aplicam passe no menino, no rapaz e na moça, para evitar a cena. E aí ele não suporta mais aquilo tudo, chora tal, e pede para voltar para a colônia. Quando ele volta, ele não fica mais no hospital. Ele já vai para outra instituição da colônia correcional, que eles dão o nome de isolamento, que é para os espíritos revoltados e indisciplinados que não aceitam regras. Eu conheço um monte de gente do NEFA que vai para o isolamento, que é quando você, não, pode isso, não pode aquilo, não, eu quero, vai para o isolamento. Então, esses espíritos, que apesar de ter uma compreensão, mas que não querem aceitar aquele tipo de regra, vai para o isolamento. O isolamento é interessante porque o diretor, apesar de ser uma colônia hindu, o diretor se apresenta como padre, Miguel de Santarém. Tinha sido padre na última romagem, e aí acolhe ele e começa o mesmo trabalho de reestruturação do perispírito no isolamento. O outro setor que é interessante é o manicômio. Então, a gente tem o Hospital Maria de Nazaré, tem o isolamento e tem o manicômio. Quase os espíritos de suicídio, que ao desencarnar, são levados para o manicômio. Geralmente, aqueles espíritos que desencarnaram de uma forma muitíssimo violenta, exemplo, aqueles que se jogam na frente de trem, aqueles que se atiram de grandes alturas, e principalmente, vou frisar de novo, e principalmente aqueles que desencarnam através do uso de drogas, aqueles que desencarnam através do uso de entorpecentes. O estado de loucura é tal que para esses espíritos não existe outra terapia, exceto a reencarnação. Eles são acolhidos no manicômio até que o mínimo que se pode ser feito com eles seja feito e se programa uma reencarnação compulsória para que depois dessa reencarnação eles retornem para a colônia para iniciar todo o tratamento que os outros espíritos iniciaram. Então, os suicidas que se utilizaram de meios muitíssimo violentos e os drogados, geralmente, obviamente que sempre, em toda regra, tem suas exceções, são levados para o manicômio e a terapia para esses indivíduos, geralmente, é a reencarnação. Os arrependidos no hospital, os indisciplinados no isolamento e os que estão em estado de loucura para o manicômio. Existe um outro setor dessa instituição, que é a torre de vigia. A torre de vigia funciona como, vou colocar entre aspas, um presídio para aqueles suicidas que, além do suicídio, eram obsessores, eram indivíduos
perversos. Eram indivíduos sensuais, intrigantes, assassinos, sedutores. Aquele que, além do suicídio, tem uma ficha criminal vasta. Esses indivíduos não apresentam grau de arrependimento nenhum, basta a gente pensar que são perversos, então não pode ficar no hospital, não pode ficar no isolamento, são capazes de compreender os atos que praticam, e eles ficam numa torre de vigia, que é um presídio em celas individuais, com atendimentos individuais e com tratamento diferenciado, porque, além do suicídio, existe uma outra série de fatos que também precisam ser trabalhados. Durante 2 anos, se submetendo a passe e se submetendo a aulas para compreender que o homem tem uma formação tríplice, corpo físico, perispírito e o espírito, compreender a reencarnação, compreender as noções básicas que a gente vê na doutrina espírita. O interessante é que, ainda assim, nesse período de 2 anos, muitos deles ainda não sabem que desencarnaram, não têm a certeza, não têm a convicção de que desencarnaram. Para a gente é fácil, porque a gente tem essas noções. Mas você imaginar que deu um tiro na cabeça, que fez isso, que fez aquilo, e continua vivo, isso cria uma dúvida atroz. Como é que esse problema é resolvido lá? Para a grande maioria, eles são colocados em uma reunião onde todos participam. Foram 200 resgatados do Vale, são 200 tratados em conjunto. E esse indivíduo é colocado sentado numa cadeira, coloca-se uma tela na frente dele, fios da cabeça para a tela, e ele é magnetizado para lembrar todo o ato do suicídio. Desde o instante em que a ideia surgiu, o desenrolar, o crescimento dessa ideia e o ato final. A partir daí, eles conseguem perceber que existe o corpo físico e que existe o espírito ligado ao perispírito, e aí eles têm a noção de morte. Para alguns ainda, mesmo com toda essa regressão, com todo esse desenrolar, eles ainda ficam na dúvida. Qual a terapêutica que é acrescentada a esses espíritos? Reunião mediúnica, o choque anímico. E aí tem uma descrição no livro que eu recomendo a todos os médios que leiam. Nesse capítulo, acho que se não me engano, o capítulo 5 da primeira parte, em que se apresenta uma lista de espíritos que precisam vir até a Terra para se submeter a essa terapia. E aí eles dizem assim, vamos consultar quais as instituições espíritas são da confiança de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aparece uma lista com o nome dessas instituições. Ele seleciona algumas instituições para poder visitá-las. Nessas instituições visitadas, eles selecionam apenas 20 médios de diversas instituições. Ele seleciona 20 médios aptos àquele serviço. E aí marca uma reunião com esses médios fora do corpo. E os médios são levados pelos seus mentores espirituais. Desses 20, só 4 mulheres, 4 médios mulheres, que, segundo ele, do coração expandia a luz, saía a luz, e 2 médios homens, que apesar de não ter luz, mas por dever da obrigação, por fidelidade à obrigação, se colocam à disposição para o trabalho. Ou seja, primeiro a gente tem que colocar o NEFA nessa lista. Colocando o NEFA nessa lista, vai estar lá nas nossas fichas corridas. Aí a gente tem que torcer para ser selecionado. Quando for selecionado, que apresentar o trabalho é esse, é da comunicação não suicida. Tem isso, você topa? E a gente aceitar o trabalho, aceitar a tarefa. E aí eles se deslocam até a Terra, tem toda a descrição de como é o trabalho, e os indivíduos dão comunicação, e com choque anímico, vendo o corpo, com toda aquela descrição, quem participa de mediúnica, quem já viu esse tipo de comunicação, se alcança o objetivo, que é o espírito ter noção de que desencarnou. Isso passa 2 anos. Passado 2 anos, passado esse mini curso, o perispírito estruturados,
é oferecida a eles uma opção. Ou eles continuam na instituição e passam para um local que eles chamam de cidade universitária, onde eles oferecem diversos cursos para se preparar para a reencarnação futura, ou então eles devem reencarnar naquela época, naquele instante. Desses 5 personagens que ele descreve a história, 3 decidem reencarnar imediatamente. Mário Sobral, não, 2, desculpe, 2 decidem reencarnar naquele que é Mário Sobral, Jerônimo da Silveira. O interessante de Jerônimo é o pai de Margarida, de Armino, o marido de Zumira, que desestruturou toda aquela família, e na programação dele, ao mesmo tempo que ele programa a prova que ele passou no passado, a prova pela qual ele foi reprovado na encarnação passada, ou seja, uma falência, ele programa uma tentativa de resgatar o débito com a família e a expiação do gesto provocado pelo disparo de arma de fogo. Então ele vai reencarnar, ele vai reencarnar, vai ser responsável por um orfanato. Quando completar um determinado período, esse orfanato vai passar por uma privação muito difícil, falência. Ele vai ter que suportar essa provação, superar essa provação, não desamparar os meninos, como ele fez com a família. E com toda a dinâmica, vai vir desde o nascimento com um sério problema no ouvido, na visão, do lado esquerdo, onde ele tragou o projétil de arma de fogo. Ou seja, ele vai repetir toda a prova, vai tentar resgatar o débito que ele constituiu na encarnação com a família e ainda vai ter que expiar o ato do suicídio. Prova, missão e expiação de uma encarnação só. Mário Sobral também reencarna. Eu vou deixar a encarnação de Mário Sobral por finalzinho, no minuto final. Pois bem, Camilo, João e Bernardino vão para a cidade universitária, e aí a parte 3 toda do livro, descrevendo como essa cidade, etc, etc. João retorna, Bernardino retorna, e Camilo fica durante 50 anos no plano espiritual. Todos os cursos que ofereciam a ele, enfermeiro, crochê, bordado, para não reencarnar, ele topava. O que ofereceram a ele no plano espiritual, para ele aprender lá, ele ficou no plano espiritual durante 50 anos, até que chegaram para ele e disseram: meu amigo, não dá mais para você ficar aqui, você está com débito e você tem que reencarnar. E aí, antes dele reencarnar, propõe a ele uma visita até Mário Sobral. E aí ele vem visitar Mário. Mário reencarna aqui no Brasil. Mário é o que asfixiou Eulina, a brasileira, e depois se suicidou. E ele observa que Mário está no Nordeste, numa cidadezinha bem pobre, mora numa casa de madeira coberta com uma folha de flange, descalço, com as roupas rotas, vive do que uma irmã consegue arrecadar lavando roupas e de esmola. E ele observa que Mário reencarnou sem as mãos. Na programação dele, ele pediu para reencarnar sem as mãos para poder expiar o crime contra Eulina. Ele é filho de uma prostituta, e a prostituta, quando o viu como bebê, aquele monstro, aquela aberração, sem mão, com sérios problemas respiratórios, problema de asfixia, falta de ar, etc., decorrente do gênero do suicídio, do enforcamento, entregou ele a uma lavadeira que resolveu cuidar dele, essa lavadeira espírita, resolveu cuidar dele em troca de um pagamento, só que esse pagamento nunca chegou, mas essa lavadeira, por laços, sabe-se lá quais, muito afeiçoada a ele, começou a cuidar dele e durante muito tempo cuidou de outra filhinha. E quando ela desencarna, essa filha dela começa a cuidar dele. E quem é a filha?
nada mais, nada menos do que Eulina, para poder resgatar o débito dela de ter destruído a vida de uma família. Então, Mário reencarna com Eulina. Diante daquilo, Camilo toma coragem e pede para reencarnar. Tudo indica que ele já reencarnou e desencarnou, se a gente fazer a conta do livro, na década de 80. E acho que aí já tem o material para a gente iniciar uma conversação. Eu paro por aqui com você, Rui.